guys, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Let's learn English. Vamos aprender inglês? Confiram a aula. Aula 11. Objeto de conhecimento, recursos de argumentação, detalhamento. Marcas tipográficas que indicam conteúdo de modo a legitimar e sustentar a argumentação. Reflexão, problematização dos temas abordados. Tenha uma boa aula. Let's go! Hello everyone, let's start our class. Vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos falar muito sobre entretenimento, sobre música. Então, vocês podem ver aí várias personalidades da música internacional. Eu acredito que vocês reconhecem a maioria deles. Por que nós trouxemos aqui? Porque a nossa aula vai abordar muito entretenimento, né? Música, série, filme e principalmente a influência da língua inglesa nas diversas áreas aí de entretenimento, inclusive na música. Vamos começar aqui falando de compreensão de leitura, abordando esse tema que nós falamos agora. Let's check it. Vamos lá. Então, nosso primeiro texto, Reading Comprehension, compreensão de texto, né, de leitura, está falando sobre isso, sobre a predominância do inglês no entretenimento global, an argumentative perspective. Olha só, uma perspectiva argumentativa. Vamos ler aqui esse texto. The dominance of the English language in music, cinema, and TV series is a critical phenomenon that warrants attention due to its profound cultural and social implications. Então, o texto está falando da predominância do inglês no entretenimento global. Essa dominância do inglês aonde? Na música, no cinema, nas séries de TV, é um fenômeno, né, que se deve a implicações sociais e culturais. Olhando esse texto agora, essas palavras que eu destaquei, vocês podem ver que elas são muito parecidas com a língua portuguesa. Isso nos ajuda a deduzir o significado do texto e também a mensagem geral do texto, né? Então, vamos adiante aqui. This influence is not merely a matter of preference, but a reflection of historical, economic, and technological factors that position English as the global língua franca in entertainment. Essa influência não é apenas uma questão de preferência, mas um reflexo histórico, econômico e tecnológico de vários fatores que colocam a língua inglesa como uma língua franca no entretenimento. Então, vocês já devem ter ouvido esse termo de língua franca, que é um título que a língua inglesa recebeu por ser a língua utilizada por diversos falantes de várias línguas diferentes ao redor do mundo, né? Ela se tornou o principal meio de comunicação entre falantes de diferentes países. Então, isso influencia também no seu alcance e na presença que ela tem nos diversos meios de entretenimento. Ok? Então, nós vimos aqui um texto falando sobre isso e eu quero perguntar de vocês. Sabe quando você precisa convencer alguém sobre o seu ponto de vista? Em uma discussão, em uma conversa, né, entre amigos? Pois é, existe um texto cujo objetivo é argumentar. O título desse texto, o tipo de texto, né, que nós chamamos, é o texto argumentativo. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Então, o que é um texto argumentativo? Esse nome é autoexplicativo, mas vamos ver aqui mais a fundo do que se trata. Texto argumentativo
é aquele que tem como principais características defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião e o objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Então, o texto argumentativo, ele tem o intuito de apresentar uma ideia e não só isso, de convencer o leitor sobre o que está sendo apresentado. E esse texto, ele tem uma estrutura definida, ele tem um padrão a ser seguido e ele é formado... Vamos dar uma olhada aqui na estrutura do texto. Essa estrutura apresenta a sua tese e depois utiliza justificativas e alegações com o propósito de persuadir a sua audiência. Ou seja, primeiro ele apresenta a ideia e depois que ele apresenta a ideia, ele vai apresentar justificativas, alegações, dados científicos que reforcem o que ele está falando, né? Comprovações daquilo que ele está falando para convencer a sua audiência. Quem é a audiência? Os leitores, é o público-alvo, para quem o título foi feito, né? Então, essa aí é a estrutura do texto argumentativo. Então, ao longo das aulas, nós vamos ver alguns textos argumentativos e trabalhar nele. Claro que nós não podemos fazer a leitura integral do texto, né? Mas iremos ali destacando algumas palavras, falando sobre alguns significados e aplicando algumas técnicas que também aprenderemos na aula para que a gente possa entender a mensagem principal, ok? Então, vamos lá. O primeiro texto, então, It's about music, é sobre música, né? A indústria de música exemplifica, né, essa influence of English. Essa indústria musical é um exemplo de como o inglês é influente mundialmente, né? Artists and bands from English-speaking countries like the United States and the United Kingdom have consistently dominated global music charts. Então, o texto está falando que bandas e artistas de países falantes de língua inglesa, como os Estados Unidos e o Reino Unido, têm dominado o mundo, né? Tem tido um alcance global, ok? Então, vamos adiante no texto. Não é coincidência, mas is a result of the historical spread of English. É o resultado do quê? Da expansão, né, do inglês através de quê? Colonization, através da colonização e o poder econômico dos países falantes de língua inglesa. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o poder econômico dos países falantes de língua inglesa coopera de forma muito forte, né, muito direta, para que o inglês seja dominante em todas as esferas da sociedade, inclusive no entretenimento. Como nós falamos no texto agora, a música mundial, ela tem músicas de países falantes de língua inglesa aí numa escala muito grande, né? Muito expressiva. E isso se dá pelo alcance da língua inglesa e pelo poder econômico dos países que falam essa língua, ok? Então, sobre esse texto que nós lemos, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Então, aqui para a gente checar a nossa compreensão. Qual é a principal razão para a predominância do inglês na indústria musical, conforme mencionado no texto? Qual é a principal razão para a predominância do inglês na indústria musical, conforme mencionado no texto? Então, letra A superioridade técnica das gravações em inglês. Letra B, o histórico de colonização e o poder econômico dos países de língua inglesa. Letra C,
a maior facilidade de aprendizado do inglês. E letra D, a ausência de outras línguas influentes no mercado musical. Vamos checar então a resposta certa? It's the letter B, é a letra B. O histórico de colonização e o poder econômico dos países de língua inglesa. Então, mais uma vez reforçando que o poder econômico desses países faz com que cada vez mais a língua inglesa esteja presente em todos os lugares, inclusive no entretenimento, ok? Então, existem também no texto algumas ferramentas, algumas características que também são usadas para argumentar, né? Para reforçar ali os argumentos. E uma dessas ferramentas são as marcas tipográficas. E o que são as marcas tipográficas e como que nós podemos usá-las ao nosso favor na leitura e na compreensão de texto? Vamos dar uma olhada. Então, as marcas tipográficas, também chamadas de pistas ou chaves tipográficas, olha só, elas também podem ser pistas ou chaves tipográficas, por que pistas? Porque justamente nos ajudam ali a descobrir, é como a leitura fosse uma busca, né? E essas marcas, elas são uma pista que a gente encontra e com isso consegue desvendar o sentido do texto de forma mais rápida, né? Então, o que elas podem ser? Elas podem ser várias coisas. São recursos visuais usados no texto para chamar a atenção do leitor. Nós vamos já ver quais são esses recursos visuais utilizados aí. Elas podem ou não transmitir informações representadas por palavras. Então, podem ser palavras ou não. Reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura. Então, nós vimos aí que são recursos visuais e agora nós vamos ver quais são esses recursos visuais que compõem aí esse leque de recursos visuais que nós podemos usar ao nosso favor na hora da leitura. Vamos ver juntos. Então, imagens são exemplos de marca tipográfica. Uma imagem pode ajudar você ali a visualizar melhor o sentido do texto, a entender melhor o que o texto está te falando. Então, temos a imagem, mas também temos numerais. Como assim numerais, teacher? Você pode olhar ali datas, porcentagens, dados. Essas informações podem parecer pequenas, mas são muito importantes na hora da compreensão textual. Então, também é um tipo de marca tipográfica, tá bom? Além disso, temos o título, o subtítulo, o rodapé, né? O rodapé é aquelas informações menorzinhas ali que podem ser lidas e podem ser muito úteis na interpretação textual. Fiquem atentos ao título, diz muita coisa sobre o texto, o subtítulo. Além disso, nós também temos o gráfico, vários gráficos ali que podem te ajudar a interpretar melhor o texto e também as tabelas, né? Então, na hora da leitura, preste atenção em todos esses recursos aqui, que são alguns dos que existem, para fazer uma leitura melhor, uma interpretação ali melhor do texto, né? Mas além disso, temos ainda marcas de pontuação, é de extrema importância, né? Você vê ali a vírgula, uma vírgula em um determinado lugar, pode significar uma coisa, em outro lugar outra. Então, as aspas, os pontos, tudo isso influencia na hora da leitura. E ainda os tipos especiais, o que é isso? Negrito, sublinhado, itálico. Se uma palavra está ali em negrito, né, que é com uma cor mais forte, quer dizer que o autor quis dar uma ênfase nela, então ela é importante, ela pode ser muito útil na interpretação textual. E ainda os símbolos. Os símbolos durante o texto, né, podem trazer aí uma mensagem muito importante para te auxiliar na hora da leitura. Então, nós vamos aplicar agora no texto para ver se a gente encontra
marcas tipográficas aqui. Ok? Então, nós temos aqui algumas marcas tipográficas que nós vimos que podem nos ajudar. Vamos lá, então. Temos aqui uma data, 1960s, 1960. Tem mais aqui, ó. 600 milhões, olha só. Que mais, né? Temos aí dados importantes. Tem mais outra que a gente falou que também é importante, olha só, as aspas, King of Pop, porque ela está destacando alguma coisa, então merece sua atenção. Sobre o que está falando o título, o texto, né? Isso te ajuda. Temos aqui uma imagem que já te auxilia aí na hora de interpretar o que o texto está dizendo, né? Mais adiante, vamos ver aqui o texto. Olha só, temos aqui mais uma marca tipográfica, um número, né? Olha só, aqui está itálico, Thriller. Aqui 118 milhões, então temos vários dados aqui, várias marcas tipográficas que podem nos ajudar a interpretar melhor o texto. Vamos voltar aqui o texto que a gente vai fazer uma tradução rápida para a gente conseguir responder as perguntas, tá bom? Então tá falando que os Beatles, eles revolucionaram a música popular em qual ano? 1960, criando uma cultura que transcendeu barreiras linguísticas. Venderam quantos? 600 milhões de álbuns. E, semelhante a eles, Michael Jackson, ele foi chamado de rei do pop, usando a língua inglesa para ter aí um alcance mundial, ok? Vamos ver o resto do texto. E esse álbum, Thriller, continua sendo o mais vendido da história. 70 milhões de cópias, né? E hoje, Beyoncé continua esse legado, vendendo aí, sendo a artista solo que vendeu aí 118 milhões de cópias. Ok? Então, nós destacamos aí vários recursos tipográficos, várias datas, números, para que vocês consigam identificar no texto essas informações que podem ajudar na hora da interpretação. E sobre o texto nós temos uma pergunta, vamos ver. Qual das afirmações abaixo é correta com base nas marcas tipográficas do texto? Os Beatles venderam mais de 70 milhões de cópias do seu álbum Thriller. Michael Jackson, também conhecido como King of Pop, vendeu mais de 600 milhões de álbuns em todo o mundo. Letter C. O álbum Thriller de Michael Jackson é o álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 70 milhões de cópias vendidas. Ou Letter D. Beyoncé é conhecida como uma King of Pop e já vendeu mais de 600 milhões de álbuns. Vamos ver a resposta certa. O álbum Thriller de Michael Jackson é o álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 70 milhões de cópias vendidas, ok? Então, além disso, de todas essas marcas tipográficas, nós temos imagens como essa que nós podemos usar nos textos, né? Aqui nós vemos, eles estão presos uns aos outros, então nós podemos deduzir que o texto vai falar algo a respeito, e várias outras imagens que podem ser usadas no texto, né? Como recursos, né? Você olha essa imagem e já faz alguma associação, e a próxima imagem também. Eu acredito que você também faz associação com algum filme, por exemplo, algum texto. Todas essas imagens são recursos, né, visuais que podem te ajudar na interpretação textual, ok? Então, continuando aí falando sobre marcas tipográficas, com base no texto abaixo, responda a questão a seguir. Nós vamos direto ver a questão primeiro, e aí a gente volta no texto para avaliar e responder, ok? Olha só, qual das afirmações abaixo é correta com base nas informações do texto? Letra A. Titanic é um exemplo de filme que usou efeitos visuais revolucionários para contar sua história.
Letra B. Avatar, dirigido por James Cameron, é o filme mais premiado da história. Letra C. Marvel Cinematic Universe, com seu sucesso de bilheteria como Avengers Endgame e Black Panther, demonstra como filmes em inglês podem moldar a cultura global. E Titanic e Avatar são ambos dirigidos por Steven Spielberg. Vamos ver no texto para que a gente consiga aí analisar e ver se encontramos essas respostas utilizando apenas recursos, né, as marcas tipográficas. Olha só, o cinema global aí, Hollywood's global dominance underscored the argument that English is the primary language of international cinema. Olha só, essa dominância global de Hollywood, ela nos ajuda a entender, né, que inglês tem aí a primazia, a língua, né, que tem primazia no cinema internacional. Ok? Vamos adiante. E aí tá falando que os filmes de língua inglesa, frequentemente, eles ficam aí no top internacional. E aí começa aqui algumas marcas, ó. Titanic, dirigido por quem? James Cameron. É um exemplo de que um filme em inglês pode se tornar o quê? A global phenomenon. Vencendo vários Oscars e captando aí milhões de uma audiência muito grande, né? E aqui está dizendo Avatar, ilustra esse ponto usando recursos visuais, efeitos visuais para contar a história, que transcendeu aí através da língua inglesa, né? Que através da língua inglesa alcançou o cenário mundial, ok? Então vamos ver qual é a resposta correta lá da nossa pergunta sobre o texto. Vamos dar uma olhada aqui. Letter C. Marvel Cinematic Universe, com seu sucesso de bilheteria como Avengers e Black Panther, demonstra como os filmes em inglês podem moldar a cultura global, ok? Vamos adiante? Então, ainda sobre Reading Comprehension, sobre compreensão, né? Sobre leitura e compreensão. É importante ainda, né, focar na compreensão de leitura. Vamos colocar aqui algumas séries famosas que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Vamos dar uma olhada aqui. The Best TV Series Ever, The Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, Succession. Por que a gente coloca esses nomes de séries aqui? Porque ao ouvir, nós já sabemos o quanto ela é conhecida, né? Muitas pessoas assistem justamente pelo alcance da língua inglesa. Essas séries, em sua maioria, foram produzidas em países falantes de língua inglesa. Então é por isso que quando você ouve, você já associa a história, a imagens, porque elas tiveram aí um alcance no âmbito mundial, justamente por conta da sua produção se dá em países de língua inglesa, né? E como nós vimos, países de língua inglesa, como os Estados Unidos, né, outros países do Reino Unido, possuem um poder econômico muito grande e isso facilita, isso coopera com a expansão da língua inglesa em várias esferas da sociedade, inclusive no entretenimento. Ok? Então, vamos fazer aqui, mais uma vez, a aplicação dessas técnicas em um texto sobre séries, né? Primeiro, eu quero que a gente visualize o texto e encontre palavras cognatas, né? Então, aqui, ó, TV Series já dá uma dica aí sobre o que nós vamos falar, sobre séries de TV. Então, vamos achar aqui palavras cognatas. English, language, TV series, similar. Todas essas palavras se escrevem parecidas, né, com o inglês, são semelhantes. E algumas delas
têm o mesmo significado. Impact, global culture, shows, friends, culture. Estou destacando palavras que se assemelham aí com a língua portuguesa e podem nos ajudar, né? Characters, que mais? Power, English. E aqui, ó, nós temos as aspas, estão destacando alguma coisa, um número, né? Que a gente viu que é uma marca tipográfica que pode nos ajudar aqui na interpretação. Então, estamos falando aqui o que tem um impacto na cultura global, segundo esse texto, as séries de TV em língua inglesa. E essas séries como Friends eles se tornam influentes na cultura, né? Ganhando aí telespectadores no mundo todo de idiomas diferentes. Apesar de ser produzido em língua inglesa, pessoas de vários idiomas diferentes, eles passam a assistir, passam a consumir o conteúdo, né? Então, isso demonstra o poder do inglês no entretenimento, né? O Friends, essa série, né? Ela gerou mais de 1 bilhão aí, né, de retorno por tamanha audiência que teve no mundo todo. Então, falou de Friends agora e vai falar de Game of Thrones, né? Outra série. Vamos adiante aqui. Olha só. Game of Thrones, essa série baseada num livro, né? Cativou, olha só, captivated, uma audiência global com a sua história épica, né? E com seus personagens complexos. Atraiu quantos? Olha aqui, ó, esse número, essa informação importante. 17 milhões de pessoas que assistiram na final. E ainda fala de outra série aqui, já falamos de Friends, Game of Thrones, Stranger Things, da Netflix. Influencia, né? Ele mostra como a língua inglesa influencia na cultura, alcançando audiência internacional. Então, olha só, 64 milhões de pessoas assistindo, né? Então, falamos aqui desse alcance da língua inglesa nas séries de TV. Então, sobre leitura e compreensão, nós vemos aí esse texto sobre como a língua inglesa também tem um alcance mundial nas séries de TV. E aí nós temos vários exemplos aí, como na série de Friends, está aqui destacada, né? Friends, como que ele virou aí uma série com audiência enorme no cenário mundial. E ainda ele conseguiu angariar aí 1 bilhão, né, de recursos, né, de retorno, devido ao grande alcance mundial que teve aí por conta da língua inglesa. Então, nós temos aqui adiante, além do Friends, o Game of Thrones, também falando dessa série muito conhecida, que também teve um alcance de 17 milhões de pessoas assistindo. E, por fim, Stranger Things, da Netflix, né, que foi aí um marco na cultura através da língua inglesa. Então, é isso, nossa aula fica por aqui. See you!